Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Mais uma vez estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos estar meditando ali a respeito do Espírito Santo, ali a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes. Então, vamos estar dando uma olhada nesse desfecho ali e também o próprio Pedro está falando a respeito que como foi profetizado ali em Joel, assim se cumpriu ali em Pentecostes. Mas então, vamos estar dando uma olhada assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 2 ele vai falar bem assim, ó. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntando-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Vale lembrar ali que eles estavam falando, eles entendiam as línguas que eles estavam falando ali, porque senão eles não iam falar, é igual a língua materna que nós temos. Enfim, dá para entender dessa forma que eles falavam, galileus falavam nas línguas maternas ali deste povo. Enfim, eles estavam ali entusiasmados, como que pode, através do Espírito, pessoas ali estar falando em línguas. Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfila, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas que Deus, em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Enfim, dá para entender que tinha muitos povos ali, enfim, e estavam ouvindo falar naquelas línguas ali. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Enfim, por causa de ser cedo, Pedro provavelmente falou: olha, são 9 horas da manhã ainda, como é que vocês acham que esse povo está bêbado? Ao contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Enfim, vale lembrar que hoje o Espírito Santo está derramado nas pessoas, só que ainda não é manifestado. Enfim, aqui a gente vê que foi derramado ali como a gente viu, com línguas de fogo, e já foi se manifestado já, ali pessoas começaram a falar em línguas. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enfim, Pedro usa esse texto aí do profeta Joel falando a respeito da descida ali do Espírito Santo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Pedro traz a lembrança deles ali que Jesus foi morto ali por intermédio deste povo ali, foi pregado na cruz, enfim, só que era um propósito aí que o Senhor tinha. O Senhor tinha plena consciência de tudo o que ia acontecer com Cristo e o próprio povo judeu que ia estar levando ele até o sacrifício ali. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Enfim, Cristo era impossível que a morte retivesse ele, porque ele não tinha pecado algum. Porque se ele tivesse pecado, a morte ia estar segurando ele. Por isso que Jesus desceu lá na mansão dos mortos, tomou a chave do inferno e está com ele tudo na mão de Cristo hoje. Hoje depende tudo dele. Enfim, a nossa vida, tanto se nós vamos para o inferno ou vamos para o céu, isso aí, para o céu é um modo de dizer, mas vamos para o reino, isso depende tudo de Jesus Cristo. Hoje não depende mais nada do diabo. Enfim, hoje Satanás aí, ele está só para ficar atormentando a vida das pessoas para que elas caem em descrédito com Deus, mas caso contrário, ele não tem poder nenhum para mandá-lo para o inferno. Enfim, como a gente viu ali, que a morte não reteve Cristo porque ele não tinha pecado. Enfim, ele só foi até lá porque ele pegou o meu pecado, o teu pecado, como um passaporte ali para estar pegando ali as chaves do Hades e da morte, como a gente vai no decorrer das escrituras vai estar falando. E vale lembrar que Jesus, o nosso Deus, também eles não são Deus de mortos, enfim, só de vivos, de salvos, mas tudo está na mão deles. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não o abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Enfim, ele pega dos salmos aí, também como está escrito a respeito de Cristo, que o corpo dele não sofreu decomposição. Enfim, ele ressuscitou. Por mais que os discípulos ali, a gente viu, não reconhecessem ele em certos sinais, em certas posições que Jesus se apresentou a eles, mas o próprio ali Tomé tocou ali na mão de Cristo, viu onde que foi furado também ali do lado da costela de Cristo. Enfim, dá para entender que Cristo aí ressuscitou com o seu próprio corpo. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Enfim, eles estavam testemunhando, Pedro e os 11 ali estavam falando desse detalhe que Jesus ali também não sofreu decomposição e estavam narrando os salmos ali, mostrando para eles que tudo estava escrito a respeito de Cristo. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Por isso eles sabiam que o Senhor ia derramar o Espírito Santo, porque Cristo tinha falado para os discípulos dele também, olha, não saiam de Jerusalém antes que venha poder do alto. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Enfim, dá para entender que esse povo aí que estava ali, como Pedro começou a espanar as escrituras para ele, começou a falar a respeito de Cristo que tinha ressuscitado e testemunhou a respeito da morte e ressurreição de Cristo, o povo ali já se arrependeu e estava perguntando, e agora, o que vamos fazer? Enfim, veja só a resposta que Pedro dá. Pedro então respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão
o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Vale lembrar que como foi derramado ali também, e aqui as pessoas que aceitaram, que foram batizadas, como vimos ali, que ele falou, olha, que sejam batizados em nome de Jesus e receberão o dom do Espírito Santo. Enfim, eu já vi até em batismo pessoas sendo batizadas ali, já saí falando em línguas, enfim, dá para entender, não que seja assim que pessoas que não falem em línguas não tenham o Espírito Santo, mas enfim, todo aquele que nasce da água e do Espírito tem esse no coração e dessas águas, esse o Espírito Santo já se manifesta na vida dele. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salve-se desta geração corrompida. Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Enfim, no mesmo dia, provavelmente 3.000 pessoas foram batizadas ali. É interessante a gente também meditar agora nesse versículo 42 em diante ali, que ele fala como os primeiros cristãos, como que eles se dedicavam. Então veja só que interessante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e às orações. Olha, veja, eram 4 questões que eles se dedicavam: o ensino dos apóstolos, a comunhão entre irmãos, o partir do pão, a ceia que Cristo instituiu lá, vale lembrar, que ele fez aliança, enfim, ele fala, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo, e as orações, enfim, esses 4 quesitos a gente tem que estar praticando, enfim, nós crente cristão temos que estar aí praticando esses 4 detalhes aí. E todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuaram a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Enfim, a igreja primitiva se reunia em casa no começo, como a gente vê ali, ó. Eles se reuniam no pátio do templo e não dentro do templo, e depois fala também que eles se reuniam em casa e partiam o pão e tinham tudo em comum, e Deus, o nosso Senhor, ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Basta lembrar que é só se dedicar ali na comunhão, partir do pão, nas orações e no ensino dos apóstolos, ensinamento que nós estamos vendo nas Escrituras, para que nós tenhamos aí uma vida tranquila aqui nesta terra de paz, e quando Cristo voltar, ele venha nos achar limpos e santos na presença dele. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!